eu cometi o mesmo erro. Então, peraí, gente. Então, o YouTube está sem som. Gente, é uma luta, é um leão a cada dia. Mas o Senhor vai conosco. E Ele vai nos conduzindo. E tantas vezes nós pensamos em desistir em situações, mas avancem. Da mesma forma como eu estou avançando dia após dia aqui com esses devocionais, avancem. Avancem na presença do Senhor. E Ele vai retribuir o nosso esforço. Não tenho dúvida alguma disso. Então, continuando. Então, o Senhor, Ele vai com a sua boa mão, com a sua bondosa mão, nos conduzindo. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 16. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de seu Deus, em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo de seu Deus, em Jerusalém. Hoje as ofertas somos nós. Nós devemos ofertar no contexto religioso onde nós vivemos, nós devemos dizimar também no contexto religioso, o Senhor nos fala a respeito disso na palavra, as estruturas precisam ser mantidas, muitas famílias são alimentadas muitas vezes pelas nossas ofertas, muitas escolas são mantidas, situações, pessoas que vivem situações de calamidade são mantidas pelas nossas ofertas. Mas hoje nós não precisamos mais matar cordeiros, matar animais para agradar a esse Deus. O Senhor, Ele vive, Ele levantou um altar no nosso interior quando nós decidimos estar com Ele. Então, o altar que precisa estar queimando é no nosso interior. E para esse altar ter um fogo realmente santo, nós precisamos estar alinhados na palavra do Senhor, dentro dos princípios, dos preceitos dele, dentro daquilo que ele nos coordena. Mas nós precisamos estar na presença, lendo a palavra dele diariamente, para que essa palavra venha e fixe em nossas mentes. Então, os nossos lábios, primeiramente, o nosso coração vai se encher do caráter de Cristo, então os nossos lábios vão processar, vão realmente estar falando daquilo que vem do Senhor, daquilo que o nosso coração está cheio, do nosso caráter. Então vamos lá. 17. Esses recursos eram para comprar novilhos, cordeiros, isso nós já lemos. 18. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e a seu povo, conforme a vontade de Deus. Total liberdade. Esse rei deu a Esdras ali naquele momento, dentro daquele contexto. 19. Quanto aos utensílios que lhe confiamos para o serviço no templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, total liberdade, veja, deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei dos deuses, da lei do Deus dos céus, tudo que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Então, o recurso para a alimentação desse povo que estava voltando foi todo concedido pelo rei. Então, o rei ele vem e nos traz. Aqui, o Senhor ele nos proporciona a possibilidade, os recursos necessários para que a obra dele se cumpra. Mas é necessário que haja um esforço da nossa parte, um aprofundamento da nossa parte, para que nós possamos entregar com excelência ao Senhor
os nossos passos, né? Tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos pensar. Então, esse Deus está conosco. 24. Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria, versículo 25, use a sabedoria que seu Deus, de novo ele fala aqui, o seu Deus, de novo ele está dizendo que o Deus é de Esdras, não é do rei Artaxerxes, mas ele pede, olha que curioso, mas ele pede oração por ele e pelos filhos dele. E aí, continuando, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis de seu Deus para governarem todo o povo na província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem. E ele ainda propaga, né? Ensinem a lei a todos que ainda não conhecem. Fale, hoje nós temos o evangelho do Senhor, né? Fale o evangelho. Tantas portas são abertas para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus. Tantas portas são abertas em locais para que nós sejamos luz e sal aonde nós vamos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de contextos, o porquê que nós estamos em devidos locais. Eu lembro que tempos atrás, logo que eu cheguei em Portugal, eu trabalhei numa empresa e o Senhor começou a tocar no meu coração. E o meu cunhado tem várias barbearias aqui no Porto. E o meu cunhado começou a tocar Deus começou a tocar no meu coração para ser barbeira. Mas eu nunca havia me tido nenhum interesse por nada na estética. Nem cabelo, nem unhas, nem maquiagem, nada. E por que justamente o Senhor vai me fazer ser barbeira para fazer ali barba de homens, cabelo de homens? E eu não entendi aquilo, mas eu fui. E aí o meu cunhado começou a conseguir pessoas para eu cortar o cabelo, e isso foi de dezembro até fevereiro, então finalizei com a minha primeira empresa, e então em 1º de março de 2019, não, 2020, 1º de março de 2020 eu comecei na barbearia do meu cunhado. Então dia 11 fechou para a pandemia. Então nós ficamos ali 2 meses em casa, eu cortava o cabelo dos meus sobrinhos, do meu pai, né? E voltei para a barbearia. E sempre com aquele contexto, né? Senhor, eu não entendo o porquê, Senhor, mas deve ter propósito diante de ti a respeito disso. E foi, então ali eu conheci na barbearia o dono de uma empresa que eu vinha trabalhar aqui em Portugal 2 vezes nessa empresa. Então eu saí da empresa eu saí numa quarta-feira da empresa do meu cunhado e já dizendo, não, Senhor, isso não é para mim, né? Eu não consigo, né? Eu nunca tive habilidade nisso, eu não conseguia fazer um corte ali de cabelo que os homens, a maioria, pedem. Senhor, isso não é para mim, eu vou voltar para minha área. Então, eu saí numa quarta-feira, na segunda-feira, este dono da empresa bateu lá na porta da barbearia do meu cunhado e pediu o meu contato, porque ele tinha uma vaga para mim. E, coincidência ou não, ele conhecia o meu chefe da última empresa que eu havia trabalhado no Brasil. Então, muitas vezes o Senhor vai nos falar situações, vai nos apresentar situações que parecem situações que estão fora da nossa realidade. Mas, se nós estamos na presença do Senhor e nós nos entregamos ali na presença do Senhor, Senhor, faze comigo o que tu bem entenderes, eu quero ser uma ferramenta afiada nas tuas mãos, me faz ser usada por ti. Ele vai nos usar nos lugares que Ele quiser. Então, nós vamos ser uma ferramenta flexível, nós vamos ser flexíveis, onde a nossa vida já não importa mais, mas aquilo que o Senhor está apresentando para nós, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Então, voltando aqui,
Ensine a lei a todos que não a conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com prisão. E ele aqui ainda está dizendo, né, ao povo de Israel, enviando um decreto lá para o povo de Israel e aquelas pessoas que estavam em volta. Quem não obedecer à lei de Deus, do seu Deus, Esdras, vai ser de imediato castigado com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com a prisão. Interessante isso, né? Então o Senhor o Senhor queria ali que o povo de Israel fosse verdadeiramente santificado. Ele queria que o povo dele, ali nós falamos no contexto do povo de Israel, mas hoje nós somos o povo de Israel. Nós somos o povo de Deus, né? Não o povo de Israel em si, mas o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E o Senhor nos pede hoje que nós possamos andar em santidade, que nós possamos alinhar o nosso coração diante do coração desse Deus. Ali naquele momento o Senhor estava enviando Esdras com esse decreto do rei, porque situações estavam acontecendo, e nós vamos ver mais para frente, ali dentro do contexto do povo, o povo estava se misturando com outros povos, idolatrando outros povos e tirando Deus do centro das suas vidas. Então, hoje nós trazemos para os nossos dias o que nós estamos nesse dia de hoje fazendo, de forma que nós estamos sujando as nossas vestes espirituais, e o Senhor nos fala isso, e as misericórdias elas vêm todos os dias para limpar as nossas vestes espirituais. O que nós estamos fazendo, sujando as nossas vestes espirituais nesse dia que nós precisamos mudar em nós para que este Deus esteja verdadeiramente conosco. E eu vou finalizar aqui com essa meditação hoje. As nossas vestes estão santificadas? As nossas vestes estão limpas nesse dia? Nós vamos fazer uma oração para que o Senhor nos traga a consciência aquilo que nós precisamos alinhar o nosso passo, aquilo que nós precisamos fazer que não estão dentro dos princípios do Senhor. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, meu Deus, eu te agradeço pela tua presença. Senhor, que nesse dia o Senhor traga aquilo que está em oculto no nosso ser, Senhor. Que nesse dia o Senhor traga, Senhor, a nossa consciência, a nossa memória, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, que não está, que sabemos com clareza que não te agrada, Senhor, mas também, Senhor, te pedimos por aquilo que está em oculto no nosso ser, pecados que nós vamos cometendo que nós não entendemos, ó Deus, que aquilo é pecado. Senhor, traz a nossa consciência para que nós possamos nos redimir na tua presença. E então, Senhor, que nós possamos andar cada vez mais próximos de ti, alinhados diante da tua palavra, Senhor, e recebendo de ti, Senhor, a tua presença divina, recebendo de ti a tua santidade, recebendo de ti, Senhor, a força necessária, a esperança para este dia. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus, e ministra em nossos corações, em nossas mentes, e nos ajuda aonde somos fracos, somos falhos. Só tu podes nos conceder, Senhor, a clareza dos passos a seguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Olha, fiquem com Deus e até amanhã. E ficamos com essa meditação para o dia de hoje. Quais são as falhas que nós temos que fazem com que as nossas vestes espirituais estejam sujas ou que nós não estejamos andando verdadeiramente em santidade na presença desse Deus. Até amanhã, se Deus quiser.